A gente vai falar agora com o senador Fernando Bezerra. Você viu, ele atuou na CPI como suplente, mas ele é líder do governo no Senado. Está aqui conosco, senador. Oi, senador, o senhor me ouve bem? Boa tarde. Sim, lhe ouvo bem, Dani. Boa tarde. Boa tarde. Senador, eu quero muito falar com o senhor de política, claro. O senhor sabe que a gente aqui gosta disso no 360. E eu antecipo, senador, que de forma alguma quero colocar o senhor numa situação constrangedora. Mas, se você está conhecendo o senador Fernando Bezerra agora, o que é difícil, o senador Fernando Bezerra é político de longa data, tem filho na política, já foi ministro. Ele dedica a vida dele à atuação, a fazer essa ponte entre o que ele entende que as pessoas precisam, o que as pessoas pedem e o poder em Brasília. Ele se dedica a isso há décadas. E é com esse homem que eu estou falando agora, senador. Hoje a gente ouviu depoimentos e me marcou muito o depoimento do senhor Marcos. Ele é um pai, perdeu seu filho de 25 anos, foi prestar uma homenagem ao filho numa praia do Rio de Janeiro e a política inflada, aquela política besta, rasteira, que o senhor não gosta, o senhor não advoga por ela, foi ali e acabou virando o palco. Arrancaram as cruzes que representavam os mortos e ele disse que sentiu que estavam pisando na cova do filho dele. Hoje ele disse que sente falta de um pedido de desculpas das autoridades. Eu queria saber se o senhor, porque respira política há tanto tempo, se o senhor estava disposto, como líder do governo, a falar com esse pai, independentemente das questões. Como eu disse, eu sei que o senhor, essa política da briga não é a que o senhor faz. E aí, em seguida, a gente entra para falar de CPI e do que o senhor quiser mais falar, inclusive de projetos que o senhor tem a defender. Ô Dani, todos nós podemos dar um testemunho muito doído de amigos, parentes, pessoas próximas que foram levadas pela pandemia. Eu sou de Pernambuco, minha cidade natal é Petrolina, eu tenho a alegria de ter um filho que é prefeito da cidade. Ele foi um dos primeiros prefeitos do Brasil a propor o pagamento de uma indenização aos órfãos da pandemia. Aquelas crianças, adolescentes que perderam pai, mãe. Portanto, cada um pode dar um testemunho valioso para ver o tamanho, digamos assim, das consequências e dos desdobramentos, não só na área sanitária, mas também na vida das pessoas, das famílias, os desdobramentos também no campo econômico, no campo social. Portanto, tudo que a gente fizer ainda será pouco em função das perdas que foram muitas, não só no Brasil, como em todo o mundo. Essa é uma pandemia de caráter internacional. Países muito mais desenvolvidos do que o Brasil também enfrentaram dissabores de milhares de mortes. Veja o caso dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, mais de 800 mil mortes. Veja o caso da Inglaterra, mais de 140 mil mortes. O caso da França, da Alemanha. Enfim, todos nós temos um pouco a aprender com o que ocorreu na pandemia. Certamente erros foram cometidos, omissões foram feitas, e a gente precisa, sim, tirar lições para que a gente esteja preparado para o caso de enfrentarmos outras emergências. Senador, o senhor estava me dizendo que não espera ali uma adesão da maioria a um relatório paralelo dos integrantes da base, mas que vê problemas, e foi até aí que a gente conseguiu compreender, no fato de, por mais que se critique, não apontar as ações que o governo e o senhor, como líder do governo, acredita que o governo tomou e que foram acertadas. O senhor citou o relatório do Reino Unido sobre Boris Johnson e aí o nosso sinal se foi. Eu dou a palavra de volta ao senhor, então, para que o senhor possa pegar de onde deixou. Na realidade, o que nós estamos testemunhando agora com o vazamento do relatório do senador Renan Calheiros, que será lido na próxima quarta-feira, todos os exageros cometidos ao longo dos depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não faltou alertas, nós sempre ponderamos, sempre procuramos intervir para que se pudesse respeitar o devido processo legal, o respeito aos depoimentos, não atropelar os advogados que iam para poder orientar os seus clientes. Foi uma série de exageros e o relatório vazado, vamos aguardar até quarta-feira, ele se caracteriza pelos excessos. Eu trazia
para efeito de comparação, o que ocorreu no Reino Unido, na Inglaterra, no Parlamento Britânico, onde houve um relatório extenso, com muitas críticas pelas ações não realizadas, críticas por ações mal conduzidas, que podem ter contribuído para o maior número de óbitos na Inglaterra, mas em nenhum momento o relatório envereda pelo caminho da criminalização dos agentes públicos. Na realidade, preferiu ocupar, procurando ressaltar os fatos positivos e, sobretudo, os aperfeiçoamentos na legislação para que o Reino Unido possa estar melhor preparado no caso de novas emergências no futuro. É isso que nós colocamos. Aqui no Brasil, por mais críticas que possam ser feitas, e nós reconhecemos que algumas ações são alvos de críticas, algumas omissões podem ser caracterizadas, mas, de longe, nada foi feito por dolo. Nada foi feito como absurdo de querer caracterizar o crime de genocídio, né? Então, eu acho que esse é o exagero e como um mero instrumento de desgaste político do presidente Bolsonaro e com intenções muito claras para o embate eleitoral. Portanto, eu acho que isso, ao seu tempo, isso será depurado. E certamente o ordenamento jurídico brasileiro vai prevalecer, os direitos que estão assegurados na Constituição vai prevalecer e nas fases subsequentes, após a entrega do relatório, a votação do relatório, os órgãos de fiscalização vão poder ter com serenidade a oportunidade de se pronunciar. Senador, o senhor sabe que a gente faz as conversas sempre da forma mais ampla possível, a gente já teve essa demora aí por conta da conexão, sei que o senhor está trabalhando, então já vou chamar o nosso time aqui, o Yuri Pita está conosco para iniciar as perguntas, vou voltar aqui para o meu púlpito para que todos possam ver aí os dois. Yuri, o senador Fernando Bezerra está ouvindo, o entrevistado é seu. Obrigado, Dani. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. A Dani, enquanto a gente estava refazendo a conexão, fez uma lembrança importante que eu vou aproveitar aqui, pegando o gancho que o senhor fez desse relatório do Reino Unido. Existe uma diferença importante entre o comportamento do primeiro-ministro Boris Johnson e do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, ainda que no início da pandemia tenham tido comportamentos similares, mas depois que Boris Johnson ficou doente, ele acabou mudando a sua própria postura e algumas ações de governo. Pergunto ao senhor, a postura, o jeito de se comunicar, de falar, a forma com que questiona as vacinas, as máscaras, o isolamento social, a ação dos governadores e dos prefeitos, essa forma belicosa do presidente Jair Bolsonaro de fazer política dificultou a ação de vocês, integrantes da bancada do governo, para fazer a defesa do governo na CPI da pandemia e, com isso, acabou gerando um relatório, uma forma de condução muito ostensiva contra o governo, sem a chance de poder colocar essas questões, esses argumentos que o senhor colocou agora, as ações que o governo fez que também ajudaram neste momento o país durante a pandemia. Yuri, a posição do presidente em relação às vacinas, as posturas do presidente, elas podem ser alvo de críticas, mas o que tem que ser analisado são os atos de governo, são as decisões de governo. Você conhece alguma vacina que não tenha sido paga pelo governo federal? Será que foi destacado que o governo fez uma aposta correta ao fazer a transferência de tecnologia com a vacina da AstraZeneca e da Oxford, da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e que vai permitir o Brasil a exportar vacina a partir do ano que vem? Preferiu se centrar num eventual atraso na compra da Pfizer. Foi muito bem, o New York Times botou um editorial inteiro acusando as cláusulas leoninas da Pfizer, da Janssen, que atrasaram o programa de distribuição de vacina no mundo inteiro. Então, eu acho que é importante que a gente possa, à luz do que aconteceu no mundo inteiro, a gente avaliar a situação brasileira. Qual é a situação brasileira hoje? Dos 30 maiores países do mundo, em termos de população, o Brasil é o 7º do ponto de vista de uma dose de vacina aplicada. Em 2 doses de vacina aplicada, é o 10º. E em termos de distribuição de vacina como todo, o Brasil é o 4º país do mundo. O Brasil investiu 24 bilhões de dólares na compra de vacina, aliás, 24 bilhões de reais na compra de vacina. Já tem 11 bilhões reservados para o próximo ano. Será que o relatório não podia ter uma página dizendo o que o governo federal fez para poder ajudar a população brasileira?
Quantos milhões de brasileiros foram salvos com os recursos que foram transferidos para os hospitais, para as santas casas, para os hospitais públicos, para os estados, para os municípios brasileiros? Como é que funcionou a máquina pública da saúde no Brasil? Foi com dinheiro do governo federal. Só na saúde foram 33 bilhões de reais. Os estados iam quebrar. O governo brasileiro prorrogou os financiamentos. O governo brasileiro bancou a diferença da queda de arrecadação de ICMS e de ISS. Então não tem uma citação do que o governo federal fez. Não, nos outros países do mundo, todo mundo reconhece o que foi feito de bom, embora as críticas possam ser feitas e devem ser feitas. Erros certamente foram cometidos, omissões foram realizadas, mas não a ponto de querer criminalizar, querer fazer imputação criminal ao presidente da República com 11 quesitos. Isso é um absurdo. Nós entregamos na Comissão Parlamentar de Inquérito o parecer do jurista Ive Gandra Martins, mostrando que a Constituição e que o ordenamento jurídico brasileiro não permite essas imputações. Portanto, o que nós estamos assistindo agora, com a entrega do relatório, com o vazamento do relatório, é que isso assustou o próprio G7. O clima foi num crescendo, de hostilidade, de claramente se conduzir por um viés político e que terminou que o grupo majoritário que conduzia os trabalhos da CPI se divide nas suas conclusões. Portanto, eu tenho muita confiança que, após a votação, nós vamos marcar a nossa posição com um voto em separado que será lido pelo senador Marcos Rogério. Quarta-feira, já combinei com o senador Omar Aziz, eu irei fazer uma fala, fazendo um comentário desse relatório do senador Renan Calheiros, para que a gente possa colocar um contraponto a todas essas afirmações, a todas essas sentenças, verdadeiras sentenças que o senador Renan Calheiros procura imputar no relatório de uma comissão de investigação. Senador, para fechar, a nossa Renata Agostini, o senhor também a conhece, direto de Brasília, vem para cá. Renata. Líder, boa tarde. Quero falar desse aspecto que o senhor falou. Não é possível que não se fale o que o governo fez. Um dos feitos do governo foi o auxílio emergencial. Temos aí poucos dias para que os beneficiários deixem de ganhar o auxílio. Vai ter uma nova medida provisória prorrogando o auxílio emergencial nas condições atuais ou o que acontece a partir de novembro? Renata, eu tive uma reunião hoje pela manhã com o ministro Paulo Guedes. A equipe do ministro Paulo Guedes está trabalhando numa proposta que deverá ser submetida à apreciação do presidente entre hoje e amanhã. E nós estamos acreditando que até o final desta semana vai ser batido o martelo de uma solução para a prorrogação do auxílio emergencial. Você falou muito bem. Na realidade, essa pandemia, um dos desdobramentos sérios dela foi o empobrecimento. Nós estamos vivendo uma crise alimentar séria no Brasil. Milhões de brasileiros têm dificuldade de acesso à alimentação e é importante que a gente possa acudir os mais pobres. E o presidente Bolsonaro está sensível e eu acredito que até sexta-feira a gente tem uma situação fechada dentro do governo, coordenada pelo ministro Paulo Guedes, pelo ministro João Roma, para que a gente possa não haver interrupção no auxílio emergencial e numa combinação com o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, para que a gente possa atender de forma prioritária, sobretudo aquelas famílias que estão inscritas no programa Bolsa Família, que são hoje em torno de 15 milhões, mas que já tem uma fila de quase 2 milhões de famílias que precisam serem inscritas e essa fila ser zerada até dezembro, para que a gente não deixe ninguém para trás e para que os mais pobres possam ter acesso aos alimentos. Senador, para a gente não estourar o tempo que a gente já havia combinado aqui, pelo que eu estou entendendo, então, nesse momento, busca-se uma solução que faça a ponte entre o auxílio e o novo programa, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil, que depende de uma série de medidas para ter a fonte de financiamento. É isso, esse é o plano no momento, um fôlego, digamos assim, para fazer a ponte até essa nova modelagem, é isso, né? Com certeza. Você perceba que em 2020, nós tivemos aí aproximadamente, só com auxílio emergencial, nós tivemos um gasto próximo de 300 bilhões de reais. Agora,
no segundo ano da pandemia, em 2021, o governo federal deve investir só no auxílio emergencial algo como 100 bilhões de reais. Tudo isso é extra-teto, é fora do espaço fiscal. Foi feito de forma extraordinária, tendo em vista os efeitos da pandemia. E o que se discute, como a crise sanitária ela dá sinais que está se arrefecendo, mas nós estamos enfrentando um desdobramento da crise sanitária, que é a crise alimentar. Sim. Então, a discussão no governo é como financiar um programa de proteção social que possa garantir aos mais pobres o acesso aos alimentos.